Olá, eu sou o pastor David Paniago e hoje vamos meditar sobre Gálatas, capítulo 5, versículo 25 e 26. O texto bíblico diz assim: Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglória, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Mais uma vez, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglória, irritando-nos uns aos outros e invejando-nos uns aos outros. Primeira parte do versículo 25. Se vivemos no Espírito. Outra vez, o apóstolo retoma a ideia fundamental de todo o contexto e faz uma nova aplicação. Os cristãos devem viver baseando a sua conduta no Espírito. Afinal, eles anularam a carne. No versículo 24 diz assim: Os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Eles passaram então a viver, ter um viver determinado pelo Espírito de Deus. Então eles devem agora reger a sua conduta pelo Espírito. A palavra viver tem um sentido muito profundo. A expressão pelo Espírito traz o sentido na força do Espírito. É o fundamento íntimo, a força motora que move o viver cristão. Eles agora vivem no Espírito e pelo Espírito. Isso porque o Espírito de Deus vive em cada um. Ele é a nossa motivação. Ele é o que nos faz caminhar. A Bíblia nos fala em João capítulo 3, que o vento assopra para onde quer. A gente ouve a sua voz, mas não sabe para onde ele vem, nem para onde ele vai. Assim é todo aquele que é guiado pelo Espírito. Romanos 8:9 diz assim: Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Então temos a parte A, se vivemos no Espírito, mostrando aqui o versículo que isso é uma condição, tá? Se viver no Espírito é algo que é uma escolha que a pessoa faz. Mas se ela escolheu viver no Espírito, ela também tem que andar no Espírito. Andemos também no Espírito. Parte B do versículo 25. Se o Espírito realmente habita em nós, nós produzimos o fruto do Espírito. Está listado aqui na pericope. O fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Se nós temos esse fruto, nós precisamos andar no Espírito. Não pode haver inconsistência em nossa vida. Andar de acordo com o Espírito é a consequência dos cristãos estarem fundados e arraigados e cimentados espiritualmente. Não está dizendo vivam pelo Espírito, como foi dito no verso 16, nem somos guiados pelo Espírito, como está escrito no verso 18, mas andemos no Espírito. A palavra grega para andar é um termo militar e significa marchar numa ordem, formar fila. No Novo Testamento apresenta um duplo sentido. Por esse lado tem o sentido de caminhar e por outro lado, ajustar. A palavra, então, passou a ter uma conotação figurativa de estar de acordo com. Então, você vive pelo Espírito, você tem que estar de acordo com o Espírito. Você vive para Deus, você tem que estar de acordo com a palavra de Deus. Paulo queria que os Gálatas examinassem as suas vidas e se certificassem que se realmente estavam em harmonia com o Espírito, produzindo o fruto do Espírito. Romanos 8, 5, 6 diz assim: Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito.
O desejo do apóstolo era que os gálatas deixassem o Espírito dirigir todos os seus atos. A vida dos cristãos se realiza de um caminho ajustado ao Espírito e regido segundo o mesmo Espírito. Agora o versículo de número 26. Não sejamos cobiçosos de vanglória. Paulo está encerrando o capítulo 5. E ele traz uma admoestação com esse verbo, uma repreensão, uma correção. Ele fala 3 coisas. Em primeiro lugar, ele adverte contra a presunção. A palavra grega para cobiçoso aparece no Novo Testamento somente aqui. O seu significado básico é vaidade, ansioso pela fama, presunçoso. A vida regida pelo Espírito exclui qualquer tipo de presunção. A palavra grega para vanglória está relacionada à conduta, na qual uma pessoa mostra a outra suas vantagens e dessa maneira o provoca, uma pirraça. No vão afã de prestígio, a pessoa dominada por esse sentimento de vanglória tem a necessidade de apresentar as suas conquistas perante as outras. E ela não está apenas querendo falar como ela venceu, como ela está feliz com isso. Na verdade, ela está querendo atingir a outra, porque ela sabe que a outra não conquistou o que ela conquistou. Se assemelham muito essas pessoas com os fariseus da época de Cristo, que dessa maneira se apresentava. Desse modo, é uma tentação para que a outra pessoa passe a viver, por sua vez, pela sua própria glória. O que Jesus diz ao fariseu? Quer viver essa vida de vanglória? Já receberam o seu galardão. Deus não deve nada para você. Tá fazendo para se aparecer? Toma o seu prêmio. Segunda parte do versículo 26. Irritando-nos uns aos outros. O termo grego para irritar significa provocar com intensidade, chamar alguém à frente, sugere combate ou rivalidade. Esse termo também só ocorre no Novo Testamento aqui, e muitas vezes usado na literatura grega com a conotação hostil de instigar, ou seja, é uma pessoa que procura briga, a pessoa está quieta lá, mas ela quer instigar, ela quer jogar um pouco de fogo para surgir uma contenda ou uma discussão. A pessoa ansiosa por aparecer provoca os demais homens a mesma vaidade com sua superioridade real, suposta ou real, aliás. Então, essa pessoa que é cobiçosa de vanglória, ela faz isso e acaba irritando os outros. E aqui é a segunda advertência de Paulo. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros. E a última parte do versículo, invejando-nos uns aos outros. A inveja é um sentimento indigno para um cristão sincero. Ela está listada entre as obras da carne, e aqui é descrita como sinal de sabedoria terrena. É um sentimento carnal, de influência diabólica, que faz com que uma pessoa, em vez de se alegrar com o triunfo de outra, alegre com seu fracasso. Ele não apenas deseja ter o que o outro tem, mas tem tristeza quando o outro tem. Olha que coisa horrível. O invejoso é alguém que tem uma super preocupação com sua posição e dignidade e direitos. Ele fica triste quando alguém recebe algo e ele não recebe. Ele fala, mas eu mereço mais. Essa é a postura do invejoso. É um sentimento destruidor, não apenas da paz interior, é também devastador para a saúde física. Provérbios 14:30 está escrito assim: o sentimento sadio é vida para o corpo, mas a inveja é podridão para os ossos. A lista de pecados que Paulo enumerou em Gálatas 5:19-21 não visava em nenhum momento ser completa, mas representativa. A frase "e coisas semelhantes a essas" em 5:21 engloba todas as outras ações malignas de natureza similar. Cada um dos 3 padrões de comportamento adicionados aqui nesse versículo, possuir vanglória, provocar uns aos outros e ter inveja, tem claramente o seu lugar entre as obras da carne. Então eu volto
para concluir, no versículo 25. Porém, nós, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Amém? Que Deus abençoe você. Eu vou deixar o link dos comentários com o texto escrito, com as fontes. Você terá acesso a isso e muito mais. Que o Senhor Jesus vos abençoe. Amém.